Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos conhecer nosso livro, Almanaque Ilustrado de Alfabetização. Dizem que é para passar o tempo, brincar, conhecer coisas novas, rir, responder desafios, se arrepiar com histórias. E o Almanaque Ilustrado de Alfabetização? Esse você vai ter que ler para descobrir. Iremos trabalhar a página 6 e a página 7. Agora, vamos conhecer duas pessoas que contribuíram para a cultura do nosso estado e que por essas artes foram reconhecidos internacionalmente. Observe a imagem. De que são feitos esses bonecos? Você já viu um trabalho assim? Sabia que é de Pernambuco? O que este trabalho representa? O autor gosta de usar cor, não é? Que cores ele usa? Elas são usadas de maneira forte ou não? Conta pra mim, tá certo? Olha quem fez esse trabalho. Mestre Manuel Eudócio. Você pode ler a história da vida de Manuel Eudócio no site, tá certo? Nesse site que está aparecendo na tela. É só você pesquisar. Vou deixar um vídeo aqui para que vocês possam conhecê-lo. Primeiro eu comecei a trabalhar com a minha avó, e ela fazia panelinha, brinquedinho para vender na cidade, Caruaru. Aí eu com 8 anos de idade para 9, já estava nos 9 anos. Aí comecei a fazer cavalinho, bichinho para brincar, boizinho, e fazia fazenda de barro, cercava. Aí chegou o tempo que ela falou assim: olha, mano, eu não quero os bichinhos todinhos, os animalzinhos todos não, que isso eu vendo na feira, daquele tempo de mirrei, vendia, aí ela mesmo pintou, levou para a feira. E eu vendia a 200 réis, 100 réis naquela época. Chegou um tempo que Vitalino veio aqui para o Alto do Muro em 1948. Aí eu já estava adolescente, já assim com 16 anos, mais ou menos. Aí vi os bonecos dele na feira. Eu estava na feira com a minha avó. E quando eu vi lá num banquinho dele lá na feira, aí eu cheguei em casa, eu vou fazer um boneco desse, ver se eu sei fazer. Aí quando cheguei em casa, peguei o barro, preparei e comecei a fazer. Fiz 15 peças do meu estilo. Fiz ladrão de galinha com a polícia, fiz um bêbado, a polícia batendo nele, fiz um velhinho com uma abóbora, um giramuzinho na cabeça, um feixe de lenha, outro. E eu sei que fiz 15 peças. A minha avó queimou no forno que ela fazia para levar para a feira. Aí eu mesmo pintei. Ela preparou a tinta com breu, havaiado e essas coisas. Eu mesmo pintava com o dedo assim. Pintava com o dedo que ninguém sabia o que era pincel, nada. Levei para a feira, forrei um saco assim no chão, no caçamento, perto do banco de Vitalino. Aí chegou um doutor e disse: Vitalino, essas pecinhas suas. Aí ele falou assim: não, isso é do meu discípulo, Manuel Eudócio. Aí ele virou assim e disse: foi você, menino, que fez? Eu disse: foi o que fiz. Foi os primeiros que você fez, foi os primeiros que eu fiz. Eu vou levar umas pecinhas dessas suas. Vou pôr 5 pecinhas por 75 mil réis, naquela época. E só sei que eu continuei, com alegria. Gostaram de conhecer Manuel Eudócio? Agora vamos conhecer Mestre Vitalino. E você, já ouviu falar em Mestre Vitalino? Veja as suas produções em barro. Essa foto foi tirada em Caruaru em 1947. Como eu havia dito, essas artes foram feitas por Mestre Vitalino. Agora vamos assistir um pequeno documentário. Vitalino Pereira dos Santos, homem simples de Caruaru, que modelando no barro o dia a dia do nordestino, se tornou um dos mais importantes ceramistas do país. Mestre Vitalino. Sua arte, pioneirismo e generosidade
influenciaram toda uma geração de artesãos, tornando sua cidade destaque mundial na arte figurativa. Vitalino nasceu no dia 10 de julho de 1909, em Sítio Campos, zona rural de Caruaru, agreste de Pernambuco. Filho de lavradores, ainda criança começou a brincar de modelar bois, cavalos e bodes com as sobras do barro usado por sua mãe na produção de utensílios domésticos. Meu pai começou a trabalhar, uma criança com 6 anos, era uma brincadeira de criança. Então foi quando ele criou uma peça, mas ele fazia bois de carne para brincar. Aí criou o Caçador de Gato Maracajá. E uma senhora veio lá do Recife, comprou essa peça para ele. E ele foi fazer mais, até chegou a criar 118 trabalhos. O menino Vitalino vai crescendo, mas continua a brincar de fazer figuras de barro. Além disso, se torna um talentoso tocador de pífanos, chegando a participar de várias bandas do gênero. Eu sempre achei que o problema do ritmo, muito presente na música e na poesia, é um problema ligado a todas as artes. Por isso fiquei muito contente quando vi uma vez o grande escultor Vitalino dizer uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: "Eu crio pela cadência. Faço o que vejo, mas também o que não vejo." Eu crio pela cadência, isto é, pelo ritmo. Essa é uma frase que eu fiquei tomado de tal admiração quando li, que eu tornei um dos lemas do meu trabalho de escritor. No final dos anos 40, Vitalino, já casado e com 6 filhos, se muda para o povoado Alto do Moura. Assim fica mais próximo ao centro e à feira de Caruaru. No local já funcionavam algumas olarias e moravam muitos ceramistas. No encontro com os outros artesãos, Vitalino começa a ensinar sua arte. É quando é reconhecido como mestre pelos próprios parceiros. É por ele ter sido o primeiro a ter esse reconhecimento individual, um dos primeiros. Ou seja, ele deixar de ser uma arte apenas folclórica, uma arte do povo, e ser a arte de Vitalino Pereira dos Santos. Foi nesta casa, no Alto do Moura, que Vitalino viveu até o fim da vida e produziu milhares de peças, abrangendo cerca de 118 temas ligados ao imaginário nordestino. Ele nunca se interessou em produzir utensílios domésticos, como era a tradição entre os ceramistas da época. Seu repertório incluía bonecos de gente e de bichos. Como um fotógrafo, ele registrava por meio do barro cenas da vida do sertanejo. Os ritos de passagem, como nascimento, casamento e morte, estão presentes nas suas peças e revelam hábitos e costumes da região. Imagens que remetem ao crime e à lei também são comuns no seu trabalho. Da mesma forma, temas como a religião, a seca e a migração. E é a partir da criação desses grandes conjuntos, como ficam conhecidos, que sua arte começa a chamar a atenção, rompendo os limites da feira de Caruaru. A percepção nele, a capacidade de ver de uma maneira especial, que é o que confere valor à chamada arte expressionista. E Vitalino é um expressionista sob todos os pontos de vista, porque ele altera a visão da realidade e mostra, segundo, uma exacerbação de certos aspectos, e com isso ele consegue transmitir inteiramente o que ele desejava levar como conteúdo a ser visto pelas pessoas, a ser identificado, a ser discutido, a ser debatido. A procissão, a casa de farinha, quem efetivamente cria o conjunto que passa a ser o definitivo no artesanato do Nordeste é a técnica intuitiva adotada por Vitalino. Mas a obra símbolo de mestre Vitalino é o boi. De acordo com os críticos, era o animal que ele melhor representava.
E o boi de Vitalino não é somente a figura valorizada numa sociedade pastoril, mas é também um boi alegorizado com algumas traduções assim de entidade. O boi é mais do que apenas um animal querido, um animal caro. Ele é uma entidade que tem uns mistérios, não é uma coisa rasa. Mas o boi é uma das fixações dele. Ele é fiel à estética arcaica, que é a frontalidade triunfante, a frontalidade orgulhosa. O boi de Vitalino, visto de frente, é muito maior do que visto pelo lado da cauda. Ele vai descendo até a cauda. No entanto, sua atividade como ceramista só se torna conhecida do grande público em 1947. É quando o artista plástico Augusto Rodrigues organiza no Rio de Janeiro a primeira exposição de cerâmica pernambucana com diversas obras de Vitalino. Em 1955, peças de Vitalino integram a exposição Arte Primitiva e Moderna Brasileira na Suíça. O sucesso de Vitalino e o interesse cada vez maior pela arte popular repercute entre os ceramistas do Alto do Moura. Muitos começam a copiar sua técnica. Sem se importar com a concorrência, Vitalino incentiva mais artesãos a entrarem no mundo da arte figurativa, ensinando de bom grado o seu ofício. Então daí por diante o pessoal começaram, os amigos, a visitar a casa dele, ficar na janela debotado, olhando como ele trabalhava. E daí foram aprendendo. Quando o Vitalino morreu, se muito tivesse, tinha umas 200 pessoas que trabalhavam no barro. Hoje tem umas 700 pessoas a mais. O Vitalino, ele traduz o espírito do verdadeiro artista popular, né? Ele não se considerava artista, era apenas ele tinha aquilo como seu ofício. Um ofício que dava sustento para ele e para sua família. Ele não se via como mestre, que sempre foi, sempre deve ser reverenciado como tal, mas ele tinha esse desprendimento, na verdade, de passar conhecimentos e absorver também. Eu acho importante a pessoa ser bem humilde, ser bem popular com todo mundo, era como o Vitalino era. Ele tinha aquela fama toda, mas era popular, que para ele aquilo ali não regulava de nada. Ele era desse jeito. Tanto o Zé Caboclo como o Manuel Dócio, eles também colaboraram muito com o Vitalino. Tanto é que os famosos olhinhos pintados da cerâmica de Caruaru e o uso do arame e também do carimbo são tidos como uma colaboração do Zé Caboclo e do Manuel Dócio. Em 1960, Mestre Vitalino viaja pela primeira vez. Vai ao Rio de Janeiro, onde participa de exposições e é homenageado. O mesmo acontece em Brasília, seu destino no ano seguinte. Em meio ao sucesso Brasil afora, Vitalino morre vitimado pela varíola em sua casa no Alto do Moura. Era o dia 20 de janeiro de 1963. O legado de Vitalino passa a ser perpetuado pelos seus filhos Manuel e Severino e pelos filhos dos seus filhos, além das famílias dos seus discípulos, na época calculados em 15 pessoas. Hoje não há um número oficial, mas estima-se em cerca de 700 artesãos do barro no Alto do Moura. Os bonecos de Vitalino ganharam novas formas e contornos. Podem ser vistos nas miniaturas de Marliette, nos jogos de xadrez de Vitalino Filho e em muitas outras peças que vão ganhando o mundo. A semente plantada por Vitalino transformou uma simples vila de oleiros em um dos mais importantes centros internacionais de arte figurativa em barro. Na grandeza de sua arte e do seu legado, Vitalino vive. Espero que vocês tenham gostado do documentário. Agora iremos para a página 7, onde você encontrará essa imagem.
Os trabalhos de mestre Manuel Eudócio e do mestre Vitalino fazem parte do artesanato de barro de Pernambuco, os dois em Caruaru. Em Pernambuco, não temos só trabalho com barro representando figuras não. Temos outros tipos de trabalho em cerâmica. Veja na fotografia das peças expostas no Centro de Artesanato de Pernambuco, que é Recife Antigo. Iremos observar mais uma vez a imagem, tá certo? Não podemos esquecer que temos uma imagem do mapa de Pernambuco, onde nesse pontinho rosa significa que é a localização da cidade de Caruaru, pertinho de nossa cidade. Nessa página há um desafio. Escreva o nome da maior quantidade de objetos que você consegue ver na foto, neste espaço. Essa foi uma breve explicação. Nos encontramos na aula ao vivo. Até lá, meus amores. O boneco do mestre Vitalino é grandeza por ter simplicidade. Pelo barro ele fez o seu destino, com o barro ganhou eternidade. Pra fazer com amor é preciso fé, da mistura da lama saber tirar a imagem de toda Maria e todo Zé, tudo aquilo que a terra pudesse dar. Amassa com a mão, amassa um boneco, uma banda de pifo, um dentista, um cavalo, um boi de carro. Amassa com a mão, amassa. Se Deus é um Vitalino, Vitalino é o Deus do barro. Mestre Vitalino, com as suas mãos, o seu boneco de barro expressou nossa cultura por todo o mundo. Grande é o homem que constrói com amor e fé.